todos com a paz do Senhor. Meus amados irmãos, nós vamos ficar em pé, vamos ler a palavra de Deus com o nosso evangelista, nosso irmão Trajano. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. O Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7. Só apenas 2 versículos, o verso 13 e o versículo de número 14. Mateus, capítulo 7, versos 13 e 14. Quantos encontraram, digo amém. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Amém. Quero convidar o pastor William para fazer esta oração. Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor. Quantos mais precisam de oração? Maravilhoso e eterno Deus, Pai de toda bondade e de toda misericórdia. Ó Deus amado, nós que estamos aqui nesta noite para Te adorar, para Te buscar, ó Deus, entrando na Tua presença, Senhor, para agradecer a salvação das nossas almas, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais. Ó Deus, quanto Tu és bom para cada um de nós. Permaneça abençoando, Senhor, os Teus servos que estão enfermos. Dê saúde, Senhor, os Teus servos. Ó Deus, aqueles que estão em UTI, aqueles que estão precisando de um socorro bem urgente de Ti, ó Pai. Pai amado, abençoa o ministério da Tua igreja, o Teu servo, o pastor Roberto, como também, Senhor, a obra de missão. Senhor, toma frente nesta noite. Dê um abraço na nossa alma, Senhor. Nós viemos Te adorar na beleza da Tua santidade. Nós Te pedimos, Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A Deus. Mais uma vez, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Agradecemos e louvamos a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos em Sua presença, para louvarmos e bendizermos o Seu santo nome, pela Sua infinita misericórdia, por aqui já ter ouvido o Senhor falar aos nossos corações, através dos cânticos, dos hinos, e o nosso Deus, Ele é rico em misericórdia. Meus amados, lemos um texto em Mateus capítulo de número 7, no versículo de número 13 e 14, onde a epígrafe fala sobre os 2 caminhos. Ao meditarmos nessa palavra, comecei a refletir sobre um atributo, uma característica que o nosso Deus concedeu ao homem, ao ser humano, à humanidade. A palavra de Deus nos diz, em Gênesis, no capítulo 1, no verso 26, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E a palavra de Deus nos mostra que Deus dotou o homem de atributos, e dentre inúmeros atributos, inúmeras características, como o intelecto, a nossa capacidade de pensarmos, refletirmos, analisarmos,
também Deus concedeu a cada um de nós a volição, que é o desejo, mas uma característica, um atributo que Deus concedeu a todos nós, que me chama a atenção e eu quero aplicar nesse texto, é o poder de escolha, o chamado e conhecido do livre-arbítrio, do poder de decisão que todo ser humano tem. E isto permeia a nossa vida. Para chegar aqui hoje, eu tive que escolher o paletó, a camisa, o sapato, a gravata, e não foi diferente de você. A mulher geralmente é mais caprichosa, demora até mais tempo para se arrumar, para escolher, às vezes escolhe 2 ou 3 roupas para ver qual é a melhor, e muitas vezes até veste, tira e troca. E escolhemos. A nossa vida é repleta de escolhas. Algumas delas quase sem importância, mas outras com importância maior. Algumas atitudes que eu e você, que nós tomamos, reflete certamente no nosso futuro. Algumas atitudes que tomamos reflete em nossa família, em nossa prole. Alguma decisão que você venha tomar pode refletir até na sua posteridade, na sua futura geração, nos seus filhos, nos seus netos, nos seus bisnetos e até nos seus tataranetos. Por isso, eu quero aplicar nesta oportunidade, dentro desse texto, o poder de decisão, para refletirmos, e à luz da Bíblia, que não é diferente do nosso cotidiano, existem inúmeras passagens que falam de decisões, de escolhas, de homens e mulheres de Deus, tomaram, que algumas delas tiveram consequências na eternidade, tiveram consequências na posteridade, ou umas consequências boas e outras más. A primeira passagem a qual me deparei foi a passagem da própria criação, quando o nosso Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e disse para que eles pudessem desfrutar da bênção do paraíso, mas com exceção da árvore, do fruto da árvore que eles não podiam comer. E sabemos, e a palavra de Deus nos mostra, que Adão e Eva escolheram desobedecer a Deus. E a palavra de Deus nos diz que por isso toda a humanidade caiu. Toda a humanidade veio a se afastar da glória de Deus. A palavra de Deus nos diz que todos pecaram e por isso estão destituídos da glória de Deus. Uma atitude, uma escolha. Bem sabemos que a serpente armou tudo, mas louvamos a Deus que naquele instante Deus se revelou e nos fez uma maravilhosa promessa. Bendito seja o nome santo de Jesus. Andando mais um pouco à frente, em Gênesis, no capítulo de número 7, nos deparamos com a história de Noé, um homem que andava com Deus, um homem que foi separado por Deus para uma missão. A palavra de Deus nos mostra que nos dias de Noé, a sociedade estava corrompida, eram dias maus, mas a palavra de Deus nos diz que Deus chamou Noé e mandou Noé construir uma arca. Ele construiu a arca da maneira e da forma que Deus lhe ordena, lhe mostrou, mas a palavra de Deus diz que Noé teve que decidir, teve que escolher entrar na arca. E a palavra de Deus diz que entrou Noé e a sua família. E os demais não quiseram
entrar. E todos conhecemos a história. Deus mandou chuva, veio o dilúvio, e quem só escapou foi Noé e a sua família. Portanto, cuidado com a sua escolha. Cuidado com a decisão que tomamos, porque algumas destas decisões vai refletir no teu futuro, vai refletir no meu futuro, irá refletir na nossa eternidade. Andando mais, no capítulo 12, Deus aparece e se revela para Abrão, que ainda não Abrão, e dar uma ordem a Abrão, e diz: sai do meio da tua parentela, e vai para uma terra que ainda hei de te mostrar. Naquele momento, a palavra de Deus diz que Abrão teve que decidir: ficar em Ur com a sua família, ou ouvir a voz de Deus, crer pela fé que algo maior e melhor vinha para a sua família e para a sua vida. Aleluia. Muitas vezes, meus amados irmãos, estamos numa situação cômoda, numa situação confortável, e Deus fala conosco, Deus se revela para nós, e pelo conforto, por toda coisa ou por tanta coisa, não queremos ouvir e obedecer à voz de Deus. Mas quando Deus falar no teu coração e diz: olha, vá para aquele lugar, faça isso ou faça aquilo, obedeça, porque melhor é obedecer do que sacrificar. Aleluia. Glória a Jesus. E ele escolheu ouvir a voz de Deus, obedecer à voz do Senhor, mesmo não vendo nada, mesmo não contemplando nada, mas pela fé, acreditava que o Deus Todo-Poderoso, que se revelou para ele, podia suprir todas as suas necessidades. No capítulo de número 13, agora Abraão e Ló. E Deus, devido à contenda entre os pastores de ambos, pediu para que Abraão se apartasse de Ló. E a palavra de Deus diz, contextualizando, que Ló escolheu as terras de Sodoma e Gomorra. E a história diz que a consequência para essa atitude dele, a consequência para essa escolha de Ló, foi terrível. Porém, Abraão escolheu Canaã. Repita comigo: Canaã ou Gomorra? Essa escolha é nossa. Essa escolha é nossa. Metaforicamente ou simbolicamente simboliza Deus e o mundo. A eternidade com Ele ou a eternidade sem Ele. Vida ou morte. Perdição ou eternidade com Deus. Mas a palavra de Deus diz que Ló escolheu e decidiu fincar as suas tendas próxima a Gomorra. Tudo é pela escolha, pela decisão. A palavra nos diz, no capítulo 18 de 1 Reis, quando existe ali um confronto entre um homem de Deus, um profeta de Deus chamado Elias, e os profetas de Baal e de Acera. E a palavra de Deus diz que Elias lança um desafio, mas fala para o povo de Israel e diz o seguinte: olhe, até quando vós cocheais em dois pensamentos? Se a Baal ou se a Deus, ou se Deus ou a Baal. Hoje
é o dia de vocês escolherem, de vocês decidirem a quem vocês vão servir. E a palavra de Deus diz que Elias lança um desafio. Os irmãos conhecem a história. O Deus a qual mandasse fogo naquele altar seria o Deus verdadeiro. E a palavra de Deus diz que Deus se revelou, mandou fogo no altar, e todos viram que o Deus de Israel é o Deus Todo-Poderoso. Mas temos que escolher, temos que decidir. Daniel, capítulo 1, a partir do verso de número 8, a palavra de Deus diz que Daniel, levado cativo da sua terra de Jerusalém para a Babilônia, chegando no palácio de Nabucodonosor, a palavra de Deus diz que a ordem do imperador, a ordem de Nabucodonosor, era dar do banquete, era dar daquilo que era oferecido aos deuses pagãos da Babilônia. Mas Daniel, mesmo longe da sua terra, a palavra de Deus diz que Daniel colocou em seu coração não se contaminar, decidiu não se contaminar com manjares do rei. Aleluia, 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 aleluia. Mas ele não padeceu por isso. Diz a Bíblia, aleluia, que ele ficou melhor ainda mesmo comendo legumes. E é mesmo assim, seja fiel a Deus, que eu e você possamos ser fiel a Deus, indiferente de qualquer circunstância, de qualquer momento que estamos vivendo. Seja fiel a Deus, porque Deus certamente irá te abençoar, irá te honrar. Bendito seja o nome santo de Jesus. Já no Novo Testamento, em Marcos capítulo de número 10, a partir do verso de número 17, a palavra de Deus fala do jovem rico. E o texto diz que aquele moço pôs ao caminho, correu, ajoelhou-se diante de Jesus e fez uma pergunta: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Jesus disse e perguntou: tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. E aquele moço diz: eu, porém, mestre, guardei tudo desde a minha mocidade. Mas a Bíblia diz, no versículo de número 20, que Jesus disse, 21, olhando para ele, amou e disse: falta-te alguma coisa? Vai e vende tudo quantos tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e me segue. Quer me seguir? Você quer escolher mesmo? Vende e reparte tudo o que tens e me segue. Mas a palavra de Deus diz que a decisão, que a escolha daquele moço foi seguir a Jesus? Foi seguir ao Jesus? Não. A palavra de Deus diz, no verso número 22, que ele, contrariado com estas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas posses. Escolheu, decidiu ficar com as suas posses, do que seguir a Jesus. Qual é a tua escolha hoje? Qual é a nossa escolha hoje? O que estamos escolhendo? O que estamos decidindo? Será que na nossa caminhada como cristãos, estamos realmente seguindo a Jesus, deixando tudo aquilo que não lhe agrada para amar
tão somente a Ele sobre todas as coisas? Se tiver, levante a sua mão e diga glória a Jesus. Aleluia. O próprio Jesus disse: buscai primeiro a Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas infelizmente hoje, e é notório e visível a todos nós, que existe uma inversão de valores. Se buscam mais as demais coisas, estão em busca das demais coisas, o Senhor fica em segundo plano. Mas aquele que é verdadeiro cristão, escolhe, decide primeiro buscar a Deus e o seu reino, porque todas as coisas serão acrescentadas. Aleluia. E aquele moço preferiu ficar com as suas posses, com as suas riquezas. No capítulo 15 de Lucas, no versículo de número 11, encontramos a passagem da parábola do filho pródigo. Essa semana, recebi uma ligação e uma irmã, como é de comum, não foi a primeira vez, sempre nos liga e nos pede um versículo bíblico. Irmão Trajano, ore por mim, eu preciso muito de suas orações. Mas ela está como filho pródigo. E acho que quinta ou sexta vez, eu disse: eu vou lhe dar a mesma passagem bíblica que dou toda vez que você me pede um versículo. Lucas, capítulo 15, verso 11 ao 32. Leia toda a parábola do filho pródigo. E eu vou orar a Deus, para que Deus, através do seu Santo Espírito, toque o teu coração, fale contigo, e você caia em si, se levante e busque a presença do Pai que está a te esperar. A parábola nos mostra que existia um moço, e a Bíblia diz que aquele moço decidiu pedir a sua herança, pedir a sua parte de bens ao seu pai ainda vivo. O comum é depois que se perde os pais, é buscar a herança. Mas a Bíblia diz que ainda com vida, ele pediu ao seu pai a sua parte na herança. Em outras palavras, desconsiderando, em outras palavras, considerando o seu pai como morto. Pai, eu quero herança. E a palavra de Deus que logo após ele receber, alguns dias após, ele partiu para uma terra longínqua, decidiu escolheu ir para longe da presença do seu pai. Mas a palavra de Deus diz que a consequência daquela sua atitude foi desastrosa. A palavra de Deus diz que ele gastou tudo de maneira dissoluta, sem limite, e veio a padecer. A palavra de Deus diz que ele padeceu necessidades e chegou-se a um dos cidadãos da cidade daquela terra, a qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E ele desejou encher o seu estômago, se alimentar das bolotas que os porcos comiam, porque ninguém lhe dava nada. Escolheu sair da presença do Pai, onde tinha tudo do bom e do melhor, pedir a sua herança e sair da presença do Pai para ter uma vida dissoluta.
Hoje não é diferente. Existem muitas pessoas que por um período, por um tempo, tinham comunhão, cantavam em órgãos na igreja, louvavam na igreja, pregavam na igreja, eram músicos, eram cristãos assíduos e autênticos, mas pelo um convite, pelo um deslize, por cederam à tentação, preferiram, escolheram, decidiram partir para longe do Pai. Mas nessa noite, caia em si, Ele está a falar ao teu coração e ao meu coração. É noite de escolha, é noite de decisão, é noite para você voltar para a casa do Pai. Aleluia, aleluia, ainda há tempo. Ainda há tempo, a porta está aberta. Não é tempo mais de você estar longe, que está aí no mundo. É tempo de você refletir, levantar a sua cabeça e olhar. Era tão bom quando eu estava perto do meu Pai, quando eu estava na casa do meu Pai. E esta noite, oro a Deus e rogo ao Senhor que o Espírito Santo te mova e você se levante e você venha a abraçar o teu Pai que te espera aqui nesta noite. Aleluia. A palavra de Deus diz que ele caiu em si e diz: quantos trabalhadores de meu Pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu Pai e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Mas não ficou só na palavra, não ficou só no verbo, porque não adianta só falar, tem que ter atitude, tem que tomar a decisão. E ele diz no verso seguinte: ele viu, levantou-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse, aleluia, aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, pondo um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei um bezerro, matai-vos e comamos e alegramo-nos, porque este filho que estava morto reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele escolheu, ele decidiu voltar para a casa do Pai. Aleluia. Quem já teve esse momento de escolha, quem já teve esse momento de decisão, não esquece. Não esquece daquele dia, daquela noite, daquele momento, naquele lugar onde você entregou a sua vida para Jesus. Onde você sentiu a presença e disse: agora, é nesse momento, eu preciso entregar a minha vida para Jesus. É um dia, é um momento inesquecível. Aleluia. Quantos lembram desse dia? Aleluia. Aleluia. Mesmo aqueles que nascem no lar evangélico, mas tem aquele dia que você tem que decidir, que escolher. Esse é o dia. Filhos de crente, mas tem que decidir, tem que escolher. Porque não é no seu pai, na sua mãe ou no seu parente que você vai para o céu, não. É na tua escolha, é na minha escolha, é na nossa decisão que chegamos no céu de glória com o nosso Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. O dia que eu decidi está gravado no meu coração e no meu pensamento. E eu tenho certeza que no dia que você escolheu entregar a tua vida para Jesus, está no teu coração, está na tua mente. O próprio Jesus teve um momento de escolha, um momento de decisão. A palavra de Deus diz no Getsemane, ele escolheu
o cálice amargo ou a coroa. A palavra de Deus diz que Jesus escolheu ir até o fim. Disse: Pai, passa de mim este, mas que não seja feita a minha vontade. Aleluia. Jesus escolheu. Diga comigo: Jesus escolheu. Aleluia. Diga assim: Jesus escolheu você. Jesus escolheu todos nós. Ele escolheu. Aleluia. Quando deu o brado de glória na cruz do Calvário e disse: está consumado, Ele escolheu morrer para te dar vida, para nos dar vida e vida com abundância. E trazendo, a palavra de Deus diz, no Sermão do Monte, Ele fala sobre os dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo. O caminho largo e espaçoso que leva à perdição. E fala do caminho estreito, apertado, que leva à vida eterna. Ele fala da porta estreita e da porta larga. Sabemos que a escolha, que a decisão de entrar pela porta estreita, pelo caminho estreito, nos leva à vida eterna com o Senhor Jesus. O próprio Jesus disse: eu sou a porta. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nessa noite, neste culto, entrega a tua vida para Jesus. Decida entrar pela porta estreita, trilhar o caminho apertado, difícil, de renúncia, mas saiba que a consequência desse caminho é a eternidade com Jesus. Ele te chama, Ele te convida. Hoje é noite de escolhas, hoje é noite de decisão. Hoje é noite que Deus está a falar ao teu coração. E a Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos cheguem a um pleno conhecimento da salvação. Mas a Bíblia diz que a escolha é minha e a escolha é sua. A escolha é individual. É preciso que você escolha, que você decida ter uma vida de eternidade com Cristo ou uma vida na eternidade sem Ele. A vida na eternidade com Cristo é céu, é alegria, é gozo, aleluia. Quantos esperam esse momento? Venha para Jesus, entrega a tua vida para Jesus, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a tua vida a Jesus, porque grandes coisas Ele vai fazer na tua vida e na vida da tua família. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um trilho. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Venha para Jesus. Se você está na condição do filho pródigo e tem ouvido a voz do Pai nesta noite, através dos hinos, através da sua palavra, este é o momento, esta é a hora da tua decisão. A você que está afastado do caminho do Senhor, mas veio aqui nesse lugar para ouvir a voz do teu Pai, Ele te chama e te convida. Ele te chama e te convida. Venha para Jesus. Venha para Jesus nessa noite. Jesus escolheu você. Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia para trazer vida. Venha para Jesus. Ele te chama. Não deixe para amanhã. A palavra de Deus diz que a vida
É como um vapor que ora é e ora desaparece. Venha para Jesus. Venha para Jesus. Venha para Jesus. Entrega a tua vida ao Senhor. Entrega a tua vida a Jesus. Entrega o teu caminho a Jesus. Que Deus continue nos abençoando. A Bíblia diz que se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nenhuma pessoa que se encontra com Jesus permanece do mesmo jeito, porque Jesus transforma o homem. A influência de Jesus na vida do homem é tão poderosa que é impossível ele permanecer do mesmo jeito. A Bíblia diz que o Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sabe, às vezes a pessoa fica ouvindo a voz do Espírito Santo, mas não quer dar mais ouvidos a ela. A pessoa crê, a pessoa sabe, tem consciência de que da maneira que está não tem jeito. O Espírito Santo fala e diz: olha, você assim não está bem. Mas por vezes a pessoa insiste em permanecer daquela mesma forma. Mas Jesus é tão amoroso, é tão sublime, é tão amigo e companheiro, que sempre fica retornando e dizendo: filho, dá-me o teu coração. Tinha razão o Senhor chamar o povo de Israel de povo de dura cerviz, de povo obstinado, de povo que ouvia a voz de Deus, mas não queria obedecê-lo. Da mesma forma, nós hoje, por vezes, ouvimos a palavra e não atentamos para ela. Mas a Bíblia diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçai o vosso coração. O amor de Deus, ele é apresentado a você hoje. E este amor não pode ser menosprezado. Esse amor não pode ser rejeitado. Porque rejeitar o amor de Deus é correr risco. Rejeitar a bênção de Deus é ficar fora da bênção. É ficar fora da proteção do Senhor. Mas se você quer ser abençoado, quer ficar debaixo da bênção, protegida pelo Senhor, esta é a hora de você entregar a sua vida para Jesus. Às vezes nós não suportamos ouvir aquilo que Deus quer dizer para cada um de nós. Muitas vezes pedimos para o Senhor: Senhor, fala comigo. Mas será que de fato, de verdade, suportaremos ouvir a voz de Deus? Suportaremos ouvir aquilo que Deus quer dizer para cada um de nós? Mas bem-aventurado é aquele que o Senhor faz chegar a si. E você não entrou nesta casa hoje por acaso. Se você veio aqui hoje, você veio porque o Espírito Santo do Senhor convidou a você. E se você está longe de Jesus, por favor, não saia desta porta hoje sem ter convicção de que sua vida está guardada pelo Senhor. Você não pode dar mais nenhum passo aí fora sem a cobertura espiritual do Senhor em sua vida. É como alguém que compra um carro zero e tira da loja sem fazer seguro. Muito pior é alguém que anda pelas ruas sem ter proteção de Deus, sem saber para onde vai. E a Bíblia chama alguém assim de louco, porque diz: louco, hoje pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será?
De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta caminhar e fazer, estudar e trabalhar e viver e granjear recursos e fazer tanta coisa, se está por um fio, se está correndo risco de vida? Você hoje pode sair daqui hoje diferente. Você pode sair hoje daqui mudado. É só você se voltar para Jesus. É só você entregar a sua vida para Jesus. E saber que Ele pode fazer por você aquilo que você não pode fazer. Você não precisa vir para Jesus para ser rico. Você precisa vir para Jesus para ser salvo. Você não vem para Jesus para melhorar. Você vem para Jesus para ser transformado. Porque o Evangelho é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Diante de você está uma porta estreita e um caminho estreito. E a decisão é sua. Você está hoje aqui no vale da decisão. E você pode optar por entrar pela porta estreita. A porta que muitas vezes não é vista como boa, não é vista como interessante. O caminho é difícil, é espinhoso. É muitas vezes ser discriminado por tantas pessoas. Mas aquele que entra por este caminho encontra Jesus. E Jesus é o melhor amigo. E Jesus é o melhor companheiro. E eu quero convidar você para Jesus agora. Levante agora e venha para Jesus. Se tem uma pessoa pertinho de você, ajude esta pessoa agora. Venha. Afinal de contas, Jesus te ama. E nenhum amigo, nenhum amor que você possa ter sobre a terra é maior do que o amor de Jesus. Ele morreu por você quando você ainda era inimigo dele. E de fato, para que você fosse salvo, você não precisou fazer nada. Quando você nasceu, a sua salvação já estava providenciada. Jesus fez isto por você no Calvário. Onde está alguém? Venha. Eu quero orar por você. Venha. Venha. Está vindo ali um moço. Glória a Deus. Onde está mais alguém? Você precisa. Você sabe que precisa. Você sabe que precisa. Você sabe que precisa. Então venha. 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 Eu peço a alguém da escola do discipulado aqui, por favor. Onde está? Venha. Talvez tenha alguém aí que está do seu lado, que está precisando de ajuda, está precisando de um socorro. E esta é a tua hora, este é o teu momento. Então venha, porque nós já vamos orar. E você não precisa sair daqui hoje com seu coração tremendo, preocupado, ansioso. Venha. Está vindo ali mais alguém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Onde está mais alguém? Aleluia. O Espírito de Deus está falando contigo aqui nesta noite. Aleluia. Aleluia. Ele fala com você, venha. Onde está? Que lindo é alguém se decidindo por Jesus. A palavra de Deus diz que a festa, quando aquele moço voltou para casa como pródigo, estava perdido, mas foi achado. Estava morto e reviveu. Ele levantou, foi ter com seu pai, e foi abraçado por ele, foi beijado por ele. Recebeu um banho de misericórdia, recebeu roupa nova, sapato novo, anel da aliança,
mais uma vez em seu dedo. Venha ser feliz. Venha receber renovação espiritual em sua vida. Venha sentir aquela alegria que você nunca mais sentiu. Venha ser renovado pelo Senhor nesta noite. Venha. Jesus te ama. Jesus te ama. Você tem andado por tantos lugares que não tem agradado ao Senhor, mas hoje Ele te dá a oportunidade, dizendo: filho, vem. Vem. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Venha. Nós queremos orar por você. Muito bem, vamos ficar em pé. Se puder se ajoelhar aqui, vamos orar por você. Os aniversariantes já estão aqui, deixamos para vocês o Salmo 23. E que Deus os abençoe e vos ajude. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pastor Gomes, faça essa oração, pastor. Magnífico Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus de toda bondade, somos gratos a Ti por esta feliz oportunidade. Agora, Senhor, essas pessoas que se entregaram para Ti, Senhor, permaneça abençoando e protegendo para a glória e honra do Teu santo nome. Senhor, que estão aniversariando, abençoe e ajude, abençoe a família de modo geral. A glória e a honra é para Ti, a alegria e o contentamento é para a Tua amada igreja. Magnífico Deus, nos dê uma noite de paz e um sono suave. Leve-nos em paz para nossas casas. Eu rogo a Ti e agradeço a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Esperamos você no culto de doutrina na sexta-feira.